Glória a Deus. Você sabe por que ninguém vai impedir? Porque maior é o que está em você do que o que está neste mundo. E agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir. Dá um abraço no seu irmão e diga: ninguém nos impede de coisa alguma, muito menos de louvar a Deus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por este dia precioso do Senhor, aleluia. Bem-vindos todos, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, mas antes eu quero fazer alguns lembretes. Todos estiveram aqui ontem? Quem esteve aqui ontem? Amém, né? Glorioso o nosso culto ontem de Natal, a nossa celebração do início ao final. E vou contar mais para os irmãos, depois do final ainda teve mais. O culto terminou, mas a manifestação da glória e do poder de Deus não terminou. Então essa manifestação foi mantida, nós estávamos impactados, ficamos como quem sonha, estamos realmente assim, tentando ainda entender e digerir tudo o que aconteceu ontem. E eu trago aqui, daqui a pouco eu vou relatar para os irmãos o que Deus nos falou em profecia para ser repartido com a igreja ontem, depois do término do culto, ok? Amém. Para que todo mundo entenda os desígnios de Deus, receba o que Deus está fazendo e da maneira que Deus está fazendo. Amém? Mas antes, deixa eu lhe falar da nossa agenda. Primeira coisa que eu queria lembrar a todos é que hoje nós temos esse culto de oração e depois nós vamos nos ver apenas no dia 25, na quinta-feira, dia de culto, às 8 horas da noite. 25 é Natal, nós estaremos aqui no dia do Natal, depois das comemorações, cada um a seu modo, com a sua família, com os seus irmãos em Cristo. Nós vamos nos encontrar apenas dia 25. Nosso culto segue normal e nós depois voltamos a nos encontrar no dia 28, no próximo domingo, ok? No dia 28 nós teremos o nosso último culto de 2008, de domingo, e eu gostaria muito de usar este culto final para nós glorificarmos a Deus pelos feitos do Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós não devemos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Se eu perguntasse a você, você tem algum benefício de Deus em 2008 para lembrar? Tem um benefício? Um só? Muitos, né? Nós seríamos muito sovinas, né? Muito baixos se nós disséssemos que temos só 1, 2 benefícios do Senhor. O Senhor é o nosso benefício maior, Ele nos favoreceu, nos ajudou todos os dias, nos proveu, nos supriu, nos aumentou, nos multiplicou, nos sarou, nos restaurou, nos restituiu, nos colocou de pé, nos reuniu em família, nos harmonizou, nos perdoou. Amados, foi tão tremendo tudo que Deus fez, não é? E nós queremos dar a Ele as glórias devidas. Para isso, eu estou pedindo a cada irmão que escreva um testemunho, tá? Não é assim, tá? Isso aqui assim cheio, porque senão não vai dar tempo. Mas é um recadinho. Eu comecei a receber a semana passada alguns testemunhos muito, muito legais, sabe? Nome da pessoa, quando ela chegou à igreja, quanto tempo está. Assim, basicamente as pessoas estão fazendo a mesma coisa, né? Ouvindo a palavra da graça de Deus, como ela chegou aqui, e depois assim, uma situação que ela está contando para que Deus seja glorificado. Entre tantas, uma. Tem cura, tem porta de emprego, tem aquisição da casa própria, tem restauração de casamento, tem todo tipo de coisa que Deus fez entre nós. Então assim, escreva alguma coisa e deixe com a tia Lúcia. Se você quiser hoje no final do culto, já escreve ali um bilhetinho, mas põe seu nome direito para eu saber quem é. Uma irmã me escreveu um testemunho tão lindo de do resultado de uma palavra que saiu no nosso informativo. Você sabe aquela palavra que está lá, criando monstros, não tem uma nesse informativo? Ela se identificou, se achou naquilo, não criando monstro, mas que estava correto, e Deus estava ali falando através daquele texto, por dizer não várias vezes, né, na sua educação aos seus filhos. E ela disse que Deus a tem honrado de tal maneira, e Deus usou o nosso informativo. Então ela me deu um testemunho tão lindo, ela não assinou o nome. Então eu não sei quem é essa abençoada
que leu, se identificou, diz que Deus a exaltou, confirmando aquilo que ela vinha fazendo, a sua atitude, né? Honrando a sua casa, a sua maneira de lidar com a família, e de repente eu não sei quem é. Então, se a irmã estiver aqui ou pela internet, depois se identifique com a tia Lu, tá bem? Então, assim, ponha seu nome e ponha o fato. Era assim e Deus fez assim. Deus fez através de uma segunda, ou de manter a confissão, ou porque, enfim, a graça me alcançou, ou porque, eu não sei, mas coloque alguma coisa que dê sentido para que as pessoas entendam e glorifiquem a Deus por você, tá bem? E com você. Então, isso vai acontecer no dia 28 de dezembro, domingo que vem, tá bem? E segunda-feira, dia 29, nós estamos aqui no nosso último culto de oração do ano. Eu espero que os que estiverem em São Paulo, que não vão viajar, que venham nesse último culto, porque nós cremos que vamos ter aqui, né, um encerramento lindo, digno daquele grupo que se reuniu aqui toda segunda-feira durante este ano. E na terça-feira, dia 30, eu vou para o Rio. Vou participar das noites proféticas. Hoje recebemos um convite do nosso apóstolo e bispo Miguel Júnior também, para que eu e o bispo Rai compareçamos nas noites proféticas e possamos integrar ali o grupo das pessoas que Deus vai usar para trazer a palavra profética para o próximo ano. Então, me sinto muito honrada, estou compartilhando primeira mão com a igreja, né? Então, terça-feira, e Deus é perfeito, né? O nosso apóstolo perguntou se poderia ser na terça-feira. Falei, perfeito, porque na segunda nós encerramos aqui, na terça estamos lá, voltamos na quarta-feira e seguimos em perfeita vitória e harmonia. Espero que os irmãos estejam online, não porque eu estarei, mas ouvindo todas as mensagens desde o domingo, começa no domingo, segunda, terça e quarta. São 4 noites proféticas este ano, terminando com o dia 31, a passagem do ano com Jesus, lá com o nosso apóstolo, então, trazendo o fechamento disso, e a palavra vai ser explícita na noite do dia 31. Isso tudo estará sendo transmitido em tempo real pela internet, ok? Dia 1º, estamos nós aqui. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2009, o nosso primeiro culto do ano, e eu já trago, né, as boas novas do Rio de Janeiro, tudo aquilo que o Espírito ali, né, mover e nos revelar. Lógico que nós vamos ter tempo para compartilhar tudo, mas nós vamos trazer aquilo que o Espírito nos falar, já vamos começar a transmitir para o nosso ministério aqui em São Paulo. Tá bem? Então, essa é a nossa programação desses dias. Gostaria muito que os irmãos fizessem destas festas, como o nosso apóstolo tem sugerido, também uma oportunidade de evangelismo. Alguns irmãos disseram, eu já tinha pensado nisso, está testificando no meu coração, de falar de Jesus para alguém da família, ou um amigo que vai estar junto, alguém que Deus vai colocar. Eu tenho certeza que Deus vai lhe surpreender. As pessoas estão muito sedentas da verdade, estão por aí fazendo cada coisa absurda, a gente vê, ouve. É importante que a graça de Deus seja divulgada, seja anunciada ao povo do Senhor, às ovelhas de Jesus. Então, pegue um CD, pegue um livro, um CD que falou com você, ou peça uma sugestão para o nosso pessoal da livraria, CDs. Tem algumas mensagens, amados, que eles sabem assim que bateram o recorde, né? Que Deus falou muito com a igreja, e depois essas mensagens nós fomos enviando para as pessoas que fazem contato pela televisão, né? Por assistirem o nosso programa, ou pela internet, e elas continuam impactando. Então, peça uma mensagem dessas impactantes, né? Se você não quer falar de doutrina propriamente dita, tem tantas mensagens encorajadoras, mensagens assim de estímulo, né? De planejar a vida. Nós estamos indo para um novo ano, as pessoas precisam de uma esperança, porque elas não têm. Então, faça dessas festas também um motivo de evangelismo para você. E não deixe de pegar o seu caderno, bem bonito, que eu vou ver o ano de 2009, todo mundo com esse caderno vermelho. A gente pediu para fazer uma cor bem forte e alegre, porque vai ser um ano muito alegre, o ano de 2009, entre nós. E uma cor forte, para a gente começar, né? Todo mundo que tiver com o caderninho, eu sei que está lá, mantendo firme a sua confissão, nós vamos estar juntos, orando, confessando, anotando tudo que Deus está falando, tudo que Deus está fazendo entre nós.
os ensinamentos e etc, etc, etc. Então, chegaram os cadernos ontem, vamos já desfrutar disso. Se você quiser dar de presente para alguém também, é tranquilo, tá bom? Só tem aqui o nosso logo, o nome da igreja e páginas em branco, com versículos nos rodapés das páginas, tá bem? Disponível em nossa livraria. Amém? Tenho mais alguma coisa para anunciar? Não. Então, os irmãos se lembram que na passagem do ano passado, nós recebemos este folheto, né? Elaborado lá pela nossa sede, 2008, o ano da multiplicação, Deus irá te surpreender. E Deus tem surpreendido mesmo. Durante todo o ano, Deus surpreendeu o nosso povo, Deus surpreendeu, né, a igreja como igreja, Deus surpreendeu o altar, muitas vezes com palavras, com manifestações, e Deus vem dizendo, né, há 2 semanas, calma, ainda não acabou o ano, não é isso que Deus vem falando? Não diga já é tal dia, ainda é tal dia, porque tem muita coisa para acontecer. Segunda-feira passada o Senhor nos disse isso, né? Ainda é tal dia. Nós saímos daqui dizendo, feliz terça-feira. Na terça-feira eu tinha e-mail de alguns irmãos dizendo, olha, aconteceu algo, saiu um dinheiro, consegui comprar. Nós vamos ter, eu não vou adiantar porque nós vamos ter esses testemunhos no dia 28. Mas a semana passada, quando nós dissemos que na terça-feira Deus faria milagres, Deus fez. Porque dinheiro que estava preso foi liberado. E por aquela quantia liberada, uma família da nossa igreja adquiriu a sua casa própria na terça-feira, não é? Foi concretizar um negócio. Então, assim, Deus diz e Deus faz. Agora, nós ainda estamos no dia 22 de dezembro. Queria dizer para você que ainda tem muitas surpresas de Deus para acontecer. Se Ele disse que vai multiplicar e vai surpreender, eu espero surpresas todos os dias. E não vou finalizar em 2008, não. Eu quero ser surpreendida em 2009, 10, 11, porque as surpresas de Deus não vão parar. Vão ser sempre multiplicadas. E também a sua multiplicação em todas as áreas. Estou dizendo isso porque ontem nós fomos surpreendidos por Deus mais uma vez, não é? Eu vou só assim contar para os irmãos que no dia da ceia, nós estávamos na porta, na saída da igreja, eu e o bispo Rai, cumprimentando as ovelhas, e passou por nós a mãe do irmão Sandro. Todos têm visto aquela senhora que fica sempre junto com ele, né? Vem para o culto. E ela passou por nós e disse assim, bispa, está acontecendo algo sobrenatural, nós estamos amando esta igreja, Deus nos está revelando algo que nós não conhecíamos, porque nós éramos da lei, né? E nós estamos muito felizes. Só falou isso. E disse, e eu venho orando, porque Deus vem colocando no meu coração que algo vai acontecer na nossa vida aqui, a partir deste conhecimento, deste ministério. E eu disse, amém, irmã. Aí ela me chamou um pouquinho no canto e disse assim, não é muito habitual isso, mas Deus me deu um sonho, e eu tenho certeza que esse sonho tem alguma coisa muito especial do Senhor. Eu disse, pode falar. Ela disse, eu sonhei que no dia 21 de dezembro, na comemoração do culto de Natal, a igreja orava pelo meu filho e o meu filho andava. E você sabe que eu já expliquei aqui tantas vezes que 99,9% dos sonhos são o quê? Escapes da nossa alma, estudamos tanto na quarta-feira à tarde, né? São defesas, são desejos que ficam lá guardados. Então, assim, é lógico que ali eu não sou incrédula, mas ao mesmo tempo, com o conhecimento que nós temos, eu pensei, gente, é uma mãe querendo que o seu filho ande, entendendo que Deus os está trazendo para cá, né? E pode ser realmente um desejo lá do fundo, se transformou num sonho, ela visualizou um dia da festa do Natal, o presente dela talvez de Natal fosse esse, mas ao mesmo tempo, depois, orando, refletindo, conversando com o bispo, nós dissemos, nós também não temos o direito de falar que isso não foi do Senhor. Deus o sabe, não é? E se Deus está sinalizando? Então, nós, como pessoas criteriosas, começamos a orar e dissemos, Senhor, se o Senhor quiser fazer isso, nós nos abrimos, não é? Para o teu mover. Então, isso ficou guardado desde o dia da ceia, fomos, né, durante todo este início de dezembro, nos envolvendo com a palavra, e Deus nos surpreenderá, e Deus fará. E ontem,
não sei se os irmãos perceberam que o irmão Sandro até mudou de lugar ontem, né? Ele não estava no lugar costumeiro, porque se alteraram ali os lugares para o coral, para as meninas ficarem ali, e ele então foi colocado bem aqui, né? Bem aqui do nosso lado. E eu ficava aqui pregando, né? Falando, e Deus dizia, eu não sabia, amados, o que ia se passar, mas Deus dizia assim, eu não dei o sonho para minha serva à toa, e nem ela te contou à toa. Você imagina a minha cabeça, né? Você falando aquilo e Deus sinalizando, aquilo não foi em vão. Se não foi em vão, então alguma coisa vai acontecer. Então, estou só narrando isso, porque a gente pensa o que vai acontecer? Que o irmão vai se levantar e vai andar. Não é isso? Mas os desígnios de Deus são, às vezes, outros, muito diferentes do que aquilo que a gente imagina, né? Então, nós oramos, nós intercedemos, nós ficamos ali clamando, né? Houve um movimento, as pessoas que creem realmente, querem ver o milagre acontecer. Alguns saíram dos seus lugares, vieram para frente, né? Nós temos os profetas da igreja que foram se levantando naturalmente, vindo também profetizar acerca daquilo. Quando nós vimos aquilo estava cheio, o culto precisava ser encerrado, já tínhamos passado muito da hora. Acabamos por encerrar o culto e Deus me dizia, mas tem que permanecer orando. Eu falei, mas como assim, né? Para quê? Depois do culto? Mas enfim, tem que permanecer orando. Amados, bom Natal! Mas os irmãos vão continuar orando aqui, porque Deus disse que tem que continuar orando. Então, vamos continuar orando. Enfim, o que aconteceu é que naquele grupo que se uniu aqui, as pessoas que foram chegando, que se agregaram, houve um outro mover diferente, os irmãos que estavam ontem perceberam, que não era propriamente para o irmão Sandro, mas era para aqueles que estavam à volta dele, para aqueles que estavam realmente orando, intercedendo, e também para que aquilo fosse compartilhado com a igreja. Então, hoje eu trago aqui, logicamente que nós tivemos o cuidado de conversarmos, lembrarmos, pode ser que alguma coisa tenha escapado, mas nós colocamos basicamente o que Deus nos falou ontem em profecia. Nós tivemos, se eu não me engano, 3 profecias. 3 profecias. Na sequência, né? Uma complementando a outra e testificando tudo o que ia sendo dito. E os profetas que não foram usados para profetizar, foram usados para interpretar. Nós testificamos, eu e o pastor Henrique, o bispo, conversávamos no final do culto, que os outros profetas interpretavam totalmente, né? Quer dizer, eu estava trazendo a interpretação, não fui eu quem trouxe a profecia, foram outros irmãos, mas houve a testificação. E Deus havia nos sinalizado, quando naquele retiro Deus levantou aqueles profetas, os primeiros, Ele tinha sinalizado que aqueles profetas seriam o quê? A sustentação do altar, seriam um grupo de apoio, principalmente a minha vida e a vida do bispo. Lembra-se, irmão João, como é que foi isso? Né? Que seria, assim, um agregar de força espiritual, de estrutura espiritual para as nossas vidas. E eles têm orado, têm se juntado, têm orado pela igreja, pelos cultos, por nossas vidas, por nossas famílias, têm sido muito usados quando nós nos reunimos em oração, enfim, conforme Deus nos tem dirigido. Mas ontem, eu entendo que Deus quis arrumar a casa, que Deus quis direcionar coisas e esclarecer, porque havia uma grande expectativa de que o irmão fosse levantar daquela cadeira, não havia? E quando eu subi aqui para terminar o culto, aí Deus me disse, ele não vai andar hoje. Pode ir lá avisar que não vai ser nada disso que está acontecendo, não vai ser desse jeito, não vai ser dessa maneira, que as pessoas estão orando, porque não vai ser dessa forma. Amém. Foi a única coisa que eu desci e falei, olha, Deus não vai fazer dessa maneira. O que Deus vai fazer é de uma maneira diferente, tá? E Ele vai se levantar sem precisar forçar nada, sem ninguém apoiar nem nada, Ele vai sair andando. E aí todo mundo começou a glorificar, e nessa glorificação, nessa união de todo mundo entender alguma coisa da parte de Deus, é que Deus começou a falar, tá? Então eu vou ler aqui, logicamente não está em primeira pessoa, nós estamos narrando o que foi dito, eu espero que os irmãos entendam. Alguém estava aqui próximo a nós e ouviu? Alguns irmãos, ouviram tudo, os irmãos que estavam aqui? Então,
vão escutar novamente. Deus disse ontem, na hora em que nós estávamos intercedendo pelo irmão, depois do término do culto, Deus disse que havia fé suficiente neste lugar, mas que Ele não dividiria a glória dele com ninguém. Que não daria nada, que não havia nada demasiadamente difícil para Ele, e que o irmão Sandro poderia andar a qualquer momento. No entanto, isso não iria acontecer enquanto se pudesse achar que foi pela oração de um ou pelo toque das mãos de outro. Ninguém diria que foi pela presença de ninguém, mas pela fé e somente pelo mover de Deus. Deus disse muitas vezes que não dividiria sua glória, que o Sandro levantaria daquela cadeira de forma natural, não necessitando de apoios humanos, que nós oramos, mas que o milagre é Ele quem faz. Que ninguém devia se aproveitar da situação para obter glórias para si mesmo. Deus falou também da unidade entre os profetas e os demais membros da igreja, e que era isso que Ele queria, que Ele já vem falando sobre unidade há um bom tempo, que devíamos querer e clamar muito, porque eram os pedidos e clamores que Deus atenderia, que era isso que seria visto na igreja, a resposta ao clamor da igreja. Disse também que nada disso adiantaria se as indiferenças não fossem tratadas. Deus disse que o inimigo lançou dardos e armou ciladas para acabar com a unidade, porque ele sabe a palavra, conhece muito bem a palavra, sabe que algo grande está para se manifestar, mas que Deus não se manifesta onde há divisão. Mas Deus já havia limpado as mágoas, houve perdão e ainda haverá lembranças, mas dor nunca mais, porque o perdão e o amor manifestados seriam maiores do que a dor e as mágoas. Deus disse que deveria haver mudança de mente, porque tudo que Ele mostrou em sonho para sua filha, Ele fará. Isso não será difícil ou impossível para Ele. A forma é que seria diferente, sem força humana, e que já estava preparando a igreja para os milagres, que o Sandro andaria e que esse não seria o único milagre entre nós. Deus prometeu e Ele disse que cumprirá tudo que cada um ali pedia em oração. Deus via o coração. Todos estavam crendo, mas era necessário querermos verdadeiramente que Ele levantasse daquela cadeira. Não apenas jogar virtude sobre Ele, mas pedir por Ele. Que não estávamos entendendo muitas coisas, mas que era permissão do Senhor, porque está nos preparando para o que há de se manifestar no meio desta igreja. Coisas muito grandes que vão acontecer numa constância. Repetiu várias vezes que sua glória não seria dividida e que a oração deveria continuar. Falou também da oração dos profetas, que não era em vão e que não deixassem de orar. Porém, que Ele havia posto os bispos como príncipes nesta casa, e que eram eles que estariam sempre à frente, que nada seria feito sem a direção deles ou por vontade particular de quem quer que seja. Tudo passaria pelo altar, que eles terão sempre a direção de tudo que Deus vai manifestar. As orações sustentam a obra e o ministério, mas os príncipes desta igreja serão sempre e terão sempre a direção permanente da parte de Deus de tudo que aqui acontecer. Os milagres vão acontecer com certeza. Anjos já estão dispostos para isso. Esses anjos são os colaboradores que agirão juntamente com os príncipes e profetas levantados por Deus em nossa igreja. Mais uma vez, Deus falou que não dividiria sua glória e falou então dos milagres que estamos vendo na televisão. Disse que é permissão dele que isso aconteça, porque haverá um tempo em que o mover dentro do meio... Haverá
um mover dentro do meio legalista, para que quando os milagres que ele manifestar começarem a acontecer, as pessoas possam ver a diferença entre a lei e a graça, que começava uma nova etapa e um novo ciclo de milagres, que outros ministérios vão aparecer na TV ainda divulgando isso, mas que não devemos nos impressionar e nem nos envolver com nada disso. Deus está permitindo exatamente para que todos possam ver a diferença na hora em que Ele manifestar como o justo vive por fé. Não precisaremos fazer nada, apenas orar, clamar e crer. As pessoas virão até a nossa igreja pelo mover dele, através de nossas vidas. Deus disse também que muitos milagres ainda iremos ver antes que tudo se cumpra, mas que não devemos nos preocupar com o que mostra a televisão. Os milagres em nosso meio serão abundantes, só que muito diferentes do que se vê na TV e que aumentarão em proporção. Que pessoas vão aparecer aqui para investigar o que está acontecendo e outros virão atrás da cura. Pelo que nos lembramos, muitas coisas foram ditas 2 ou 3 vezes, como se Deus estivesse enfatizando tudo, para que realmente nós guardássemos no coração, crendo e não deixássemos jamais de orar. Deus disse também que aquele momento foi preparado por Ele para que fosse um marco do que Ele faria entre nós e que nos uniu em oração ali pela vida do Sandro, porque seria assim que seríamos conhecidos, por esse amor pelas vidas que aqui são trazidas. Que aquele grupo estaria mais unido após aquele dia. Diversas vezes Deus repetiu que não dividiria sua glória, que o Sandro andaria e que seria apenas o início dos milagres. Para o Sandro, ele disse que tudo já estava feito e que o que acontecia ali era muito mais espiritual do que o que podíamos ver. Que ele andaria no momento determinado e que isso já estava pronto. Deveríamos aguardar com fé no coração, mas não com ansiedade do homem. Tudo se manifestará no tempo de Deus. E que nenhum plano de Deus pode ou pôde ser frustrado. Ontem, nada frustrou Deus. Deus apenas, na sua soberania, estava mantendo aquilo que Ele determinou de antemão que acontecesse. Foi tudo preparado por Deus. O sonho contado pela mãe do nosso irmão Sandro, para que houvesse aquela mobilização, já estava nos planos de Deus. O que Deus tinha e o que Deus tem a partir do acontecimento de ontem, principalmente no final do culto, tem proporções que a nossa mente e o nosso coração ainda não podem alcançar. Foi isso que Deus disse, entre tantas coisas, a respeito da manifestação do amor, da fé e do conhecimento. Inclusive, Deus disse várias vezes que no próximo ano o conhecimento da sua palavra deverá aumentar entre nós, que haverá mais revelação da palavra e mais vontade de crescer na graça e no conhecimento, o que se tornará ponto decisivo para aqueles que aqui chegarão para investigar porque aqui as coisas acontecem sem que nós barganhemos com Deus ou paguemos qualquer tipo de preço. Virão e verão, que é conhecimento, fé e amor. Foi basicamente isso que Deus nos disse. Então, está aqui. Depois nós vamos ver com certeza isto tudo aqui cumprido. Eu sei que o Senhor tratou dos corações, né? Porque às vezes nós queremos de um jeito, não acontece daquele jeito e a nossa carne pode se frustrar. Mas o Senhor não nos frustrará. O Senhor disse que Ele já podia ter feito há muito tempo, mas existem outras coisas que envolvem a manifestação de um milagre. E estas outras coisas estão sendo tratadas e trabalhadas por Ele, e que o milagre para Ele
é muito simples, já está determinado, e que há fé suficiente entre nós, que não havia incredulidade, então havia possibilidade de se manifestar o milagre ontem, sim, mas que havia outras coisas para Deus fazer, resolver, manifestar, talvez muito mais internas e na igreja como um todo, do que propriamente na vida do irmão Sandro. Foi muito bom, ele pôde entender isso, pôde receber. A gente sempre vê dele uma introspecção, né? Nós comentávamos isso, ele é uma pessoa assim, que crê, mas é contido, e ontem ele rasgou o coração, chorou, extravasou, pôs para fora, falou, clamou, então foi uma coisa muito boa também para ele, e receber todo aquele amor, porque o Senhor tem nos ensinado que o amor cura. Então talvez ele tenha recebido ali mais manifestação de cura do que nós imaginamos, porque Deus me revelou que além da cura física, o irmão precisava de uma cura da alma. E naquele dia em que nós tivemos o módulo de encorajamento, que ele se propôs a vir às 4 noites, ele disse para alguns jovens que estavam à sua volta: eu vi alguns concertos aqui, né? Alguns acertos, alguns pedidos de perdão, algumas liberações de perdão. É isso mesmo? E os jovens disseram: é isso mesmo. E ele disse: então eu sei porque eu estava aqui, porque eu também preciso desse acerto. E eu achava que não seria mais possível, mas Deus me pôs aqui na frente para eu ver que é possível. Então, estou aqui compartilhando para os irmãos entenderem que há mais coisas do que simplesmente uma pessoa levantar de uma cadeira de rodas. E eu já criei, já determinamos aqui no nosso coração, a nossa mente já está pronta para receber, tá bem? E nossa pastora Vera também teve uma visão brilhante durante esse momento de oração, quando Deus dizia, não haverá impossíveis, né? Ela teve uma visão que eu estava pregando num culto, não sabe que culto, e que eu dizia exatamente isso, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu olhava para o irmão Sandro, não é, Sandro? E ele dizia, e ele se levantava naturalmente, subia e se colocava ao meu lado, para que a igreja visse que o milagre se daria de uma forma totalmente diferente do que a gente tem visto acontecer nesses anos, não é? Com esta força, muitas vezes, dentro da lei. Lógico que Deus opera porque a misericórdia do Senhor se renova e ela é maior, o seu amor é maior. Mas não é esta maneira que Deus quer atuar nesta aliança. E Ele vai levantar, já tem levantado o nosso ministério, para mostrar como é que o justo vai viver daqui para frente. Amém? Então, tenho dito, já compartilhei, já falei demais, nós vamos para a nossa oração, com certeza você tem motivos aí. Agora, a profecia ela tem basicamente 3 funções. Você sabe quais são as 3 funções da profecia? A profecia faz o quê? Edifica, tá lá, né? O que mais que a profecia faz? Consola e exorta, chama atenção para alguma coisa, né? Com o objetivo de encorajar. Então, isso que você ouviu, que nós presenciamos ontem, que Deus está fazendo repartir com a igreja, é para que você também, de alguma forma, seja consolado. Se alguma coisa está demorando, o Senhor já liberou a bênção para você, Ele tem desígnios, é que deve ter mais coisa envolvida aí, e tem a hora certa de se manifestar. O Senhor está te edificando, porque na vida do irmão a gente também se fortalece com as experiências, ganha muita experiência, e o Senhor com certeza está te exortando. Se alguém estava pensando em desistir, ao olhar para a vida do irmão Sandro, não vai desistir de nada. Amém? Porque ele não desiste de vir lá de... Onde que ele vem? Franco da Rocha, né? Com aquela cadeira, todo culto, com as dificuldades, com as limitações, né? E ele está aqui acreditando. Então, nós não podemos de forma alguma nos esmorecer e achar que não valeu a pena, não vale a pena, vale a pena, Deus fará. E eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos. Vamos colocar no telão, por favor. Ainda sobre a palavra que Deus deu ao nosso apóstolo Miguel Ângelo nestas últimas semanas, 1000 vezes mais. Diga 1000 vezes. Então você sabe que vezes é sinal de Então Deus vai multiplicar. Ele vem no final do ano dizer que Ele vai multiplicar, e Ele vai multiplicar muito. 1000 vezes mais. Em Deuteronômio 1, 10 e 11 está escrito: Senhor vosso Deus
vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Assim estavam os nossos irmãos judeus, já haviam se multiplicado, mas o Senhor os fez muito mais numerosos, não é? Mais de 1000 vezes. E o Senhor está dizendo, nós também já nos multiplicamos aqui, mas o Senhor vai nos multiplicar ainda mais, o Senhor vai dar um crescimento extraordinário às nossas vidas, ao ministério, e as surpresas não vão parar. Amém? Então, nós estamos aqui vivenciando na igreja, nestes últimos dias do ano, esta inspiração que foi dada e derramada, eu creio, pelo Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana. E essa inspiração, ela, na verdade, vem culminar com a promessa da passagem do ano de 2007 para 2008, quando o Senhor nos disse, eu vos multiplicarei extraordinariamente, não é? Então, agora, fechando o ano, o Senhor está nos dizendo que nos fará 1000 vezes mais numerosos, 1000 vezes mais fortes, 1000 vezes mais bem-sucedidos, 1000 vezes mais vendo portas abertas, 1000 vezes mais oportunidades vão aparecer na nossa vida. Ele nos fará 1000 vezes mais abundantes, 1000 vezes mais saudáveis, 1000 vezes mais prósperos. Eu recebo esta palavra. E, amados, nós nos agarramos a esta promessa com unhas e dentes. Então, se você também se agarrou, prepare-se, porque Deus vai aumentar mais e mais a sua vida, com uma confirmação de multiplicação extraordinária. Quando o Senhor disse que Ele vai virar o ano para 2009, começando uma fase de milagres, eu creio que não vão ser apenas milagres do sobrenatural de cura, de cegueira, de paralíticos e etc. Mas eu creio que milagres sobrenaturais de dinheiro. Eu creio nisso porque faz parte do que Deus vem tratando conosco sobre a prosperidade nesses anos todos. Então, nós estamos nos preparando para sermos aumentados. Eu recebo isso na minha vida, na minha casa, na sua vida, na vida desta igreja, porque é um final de ano confirmando a multiplicação extraordinária prometida. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Amém? Então, à luz da Bíblia Sagrada, eu já tenho lhe mostrado que isso é já uma realidade. Deus diz e Deus faz. Deus só se manifesta em nossa vida quando nós vivenciamos a fé. Então, se você quer ver tudo isso cumprido, qual é a palavra? Fé. Ontem Deus dizia aqui, eu não divido a minha glória, eu não divido a minha glória, eu não divido a minha glória. E várias vezes Deus falou isso, depois mudava de assunto, dizia, eu não vou dividir a minha glória. Eu falei, quem que quer a glória aqui? Porque eu pensei, ninguém quer glória, nós queremos ver essa pessoa ter a bênção do Senhor para dar glória a Deus. Mas a mãe do Sandro me disse que há pessoas na sua casa que estão na lei ainda e não concordam com a doutrina da Cristo Vive. E se estão na lei, para ver a cura e o milagre, você sabe o que se faz na lei? Campanhas, jejuns, sacrifícios. E Deus fala, aí então nós começamos a entender, né? Porque se há uma parte fazendo sacrifício e há uma turma só, eu creio, levante e anda, Deus diz, eu não vou dividir a minha glória, eu não vou dividir a minha glória, eu não vou dividir a minha glória. Por quê? Porque se esse homem levanta ontem, o que foi? Foi a fé ou foi a corrente? Ou foi o óleo? Ou foi o sal? Percebeu, Marcos? Como tem coisas, nós não sabemos o que está por trás quando Deus está falando, quando Deus diz, não é hoje, não. Por quê? Porque Deus é temperamental, Ele não quer? Não, porque Ele é um Deus de desígnios, Ele é um Deus, sabe, de tudo determinado e tudo certo, não pode ter, né? Então, o Senhor está dizendo, eu me manifesto e eu trago a manifestação de tudo que eu tenho prometido, das minhas promessas, de todas as palavras proféticas, quando o meu povo usa a fé. Em Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vimos aqui, né, que é necessário
O que é necessário? Primeiro, crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Pronto. Segundo, o que é necessário? Crer que Ele é galardoador de quem se aproxima dele com fé. Não adianta se aproximar de Deus não crendo. Agora, se aproximar em oração, crendo, então Ele é galardoador. Nós vamos orar em seguida e você vai ser galardoado por Deus. Porque você sabe que é necessário crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que, se aproximam dele com fé. Diga, fé. Então, nada acontece até que a sua fé em Cristo seja usada. Olha o que aconteceu com Abraão, Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, quer dizer que tem crente que enfraquece na fé, bispa? Tem, acho que tem. Tem gente aqui na igreja que enfraquece na fé? Tem. Se fica lá em casa, como diz o apóstolo, pela internet, comendo cajuzinho com esquinho. Se fica lá pela internet, choveu hoje, nem vou orar daqui mesmo. Mas você veio, não veio? Você veio, não veio? Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que ele se aproxima de Deus. Não é que fica lá distante, se aproximando cada vez mais da carne, das satisfações da carne, não é? Então, a palavra de Deus diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou. Amado, Deus falou para ele, você vai ser pai. Ele tinha 75 anos. Olha para ele, 75? Eu vou ser pai de quem? Você vai ser pai de uma grande nação, hein? Aleluia, vou ser pai. Deus disse. Passou um dia, 2, 3, 1 ano. 2 anos se passaram. 3 anos se passaram. 5 anos se passaram. 10 anos se passaram. 15 anos se passaram. 20 anos se passaram. 24 anos se passaram. Sara engravidou. Você já imaginou cada dia como esse homem viveu? Como esse homem viveu? Sem enfraquecer na fé, embora, olha que palavra, não é? Levasse em conta o seu corpo amortecido. O tempo passava, ficava mais velho, mais amortecido, mais acabado, mais sem possibilidade. E ele, sem enfraquecer na fé, não duvidou. Porque ele dizia, não, passou mais 1 ano, mas Deus disse. Passaram 5 anos, Deus disse. Passaram 10 anos. Eu vejo os crentes no dia de hoje, passou 1 semana que Deus falou, não vai dar. Passaram-se 24 anos. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Será que você ainda está plenamente convicto daquelas promessas que Deus lhe fez, daquela palavra, daquela noite que você diz, foi para mim? Passaram-se 2 anos e diz, eu não sei não se foi para mim aquela palavra. Acho que eu estava meio dormindo, foi por mão do lado. Amado, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus pode tudo. Não duvide. Olha o seu irmão e diga aí, você não tem o direito de duvidar da promessa. Pergunta para o irmão com todo respeito. Diga para ele assim, não precisa contar a promessa, mas quanto tempo faz que Deus lhe fez essa promessa? Pergunta para ele. Quanto tempo faz que Deus lhe fez essa promessa? 24 anos, alguém disse aí. Então hoje se cumpre. Amém? Agora faz menos que 24 anos? Quem Deus fez a promessa há menos de 24 anos? Você já desistiu? Hoje Deus está apertando assim. O que você pensa que você é? Um velhinho de 75 anos com uma promessa que ia ser pai. Talvez a promessa que Deus tenha lhe feito seja mais viável, até logicamente, do que era para aquele homem. Não é verdade? Não, bispo, a minha é totalmente inviável, impossível.
Então você e Abraão estão ali compartilhando das coisas da fé. E se Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. Amém? Agora, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você está plenamente convicto? Então levante uma das suas mãos e diga assim: eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão dava glória a Deus todo dia. Passava um ano, e aí, Sarita está grávida? Não. E aí, glória a Deus, ela vai estar. Passava mais um ano, e aí, Sarita, está enjoando? Não, mas glória a Deus pelo meu filho, porque Deus vai cumprir o que ele prometeu. Estou plenamente... Amado, diz que ele dava glória a Deus porque ele estava plenamente convicto. Tem gente que não consegue louvar num culto, porque já está plenamente esmorecido, já duvidando de tudo. Deus pode te surpreender hoje. Deus pode te surpreender amanhã. Meu amado, ainda é 22 de dezembro de 2008. O que você... Sabe, comece a dar glória a Deus. Comece, eu estou plenamente convicto, Senhor, que Tu és poderoso para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E o que Deus está esperando, bispa? Deus está esperando que eu e você manifestemos fé, crença, que nós acreditemos mesmo no que Ele diz em Sua palavra. Deus tem em mente alguma coisa muito grande para cada um de nós. É alguma coisa milagrosa. Como era grande para Abraão, uma coisa milagrosa, assim Deus tem para esta igreja. Bispo, então por que não se manifesta já? Agora você sabe, pelo que Deus disse ontem para todos nós, mas quero lhe mostrar um fator, porque agora é individual. Por que algumas coisas não acontecem já? Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Um pouquinho de incredulidade, um pouquinho de dúvida, estraga tudo. Tá? Olha o irmão do lado e diga assim: não pode duvidar. Não pode duvidar. Pergunta para ele assim: Deus te falou? Deus te prometeu? Então não duvide. Deus te prometeu? Então não duvide. Está escrito na Bíblia? Então não duvide. Não pode. Nenhuma pitadinha de dúvida. Bispa, e quando só um milagre soluciona um problema? Quando só um milagre, não tem mais nada a fazer. Se é só um milagre que soluciona o seu problema, o milagre vai acontecer. Bispo, e a escassez? Porque o ano inteiro foi falado de multiplicação, de prosperidade, de abundância. E eu estou ainda vendo escassez na minha vida. Deus sabe que a escassez é motivo de desgaste na vida de uma pessoa, na família de alguém. Escassez é desgaste emocional, mental. Você sabe o que um homem chegar para trabalhar na sua empresa, cheio de conta para pagar, não tem recurso para pagar? É um desgaste, né? Escassez é desgaste. Mas Deus quer acabar com a escassez, com tudo que gera desgaste na sua vida. Você crê nisso? Então, se você está hoje debaixo de uma pressão muito grande, o Senhor não quer que você adie a sua decisão de crer. O Senhor não quer que você procrastine nada. Não seja lento em acreditar. Porque Jesus, amados, é a fonte de toda a provisão. E como Ele promete e Ele cumpre, Ele está esperando apenas a manifestação da nossa fé. Amém? João 6, 5 e 6. Então Jesus, você conhece essa passagem, não é? Erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com Ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Você sabe essa passagem, né? Todo mundo foi atrás de Jesus, aquela multidão. Ficou tarde, ninguém tinha comido. Jesus olhou aquela multidão e disse assim: ô Filipe, vem aqui, rapaz. Olha, é o seguinte, nós temos um problema. Ah, é? Como nós vamos resolver, Filipe? Onde a gente vai comprar pão para dar para... Onde? Ele não perguntou com que dinheiro. O que Jesus perguntou? Onde? Percebe? Como ele vai mexer com a mente? Eles, qual a padaria mais próxima, Filipe? Onde nós vamos buscar pãozinho?
É lá na panificação do pastor Henrique. Onde que nós vamos? Mas dizia isto para o... Vocês já pensaram Jesus fazendo uma pergunta para experimentar? Felipe, olha quanta gente agora que nós vamos fazer. Está todo mundo com fome. Onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você sabia, e hoje eu quero deixar isso gravado aí no seu coração, que Jesus sempre nos experimenta quando Ele está para fazer um milagre em nossa vida? Vou repetir. Jesus sempre nos experimenta quando Ele está para fazer um milagre em nossa vida. Jesus sempre nos experimenta quando Ele está para fazer um milagre em nossa vida. Eu sei que alguém está perguntando assim, por que, bispa? Por quê? Porque Ele está para fazer algo. E quando Ele está para fazer algo, Ele vai manifestar algo tão grande, tão surpreendente, tão multiplicado, que Ele começa a nos experimentar. Por quê? Eu tenho explicado. Ele quer ver o que está ocupando a sua mente e o seu coração. O que tem aí dentro, na hora que Ele pergunta uma coisa que é difícil. Na hora que você está diante de uma circunstância que você não sabe o que fazer. Você imaginou esse rapaz, o Felipe? Ele é chamado pelo mestre. Felipe, vem cá. Como se, né? Hoje o bispo Rai chamasse qualquer um dos oficiais mais próximos, né? Um cantor, um jovem, falasse assim, vem aqui, Guigui. Escuta, onde nós vamos comprar pão para alimentar todo mundo? Você já imaginou a situação desse rapaz? Onde? Ele pensa, onde? Só que aqui ninguém tem bolso, ninguém tem dinheiro. Ele deve ter pensado, não é uma questão de onde, é uma questão de como. Você sabe, né, aquela pergunta? Voltamos à velha questão. Como Deus vai fazer? Como isso é possível? Como vai acontecer? Jesus nos experimenta sempre, porque Ele está para fazer algo. Você sabe que este é o sentimento que está tomando conta da minha vida já há muitos dias? Eu olho algumas pessoas, eu sei de algumas situações, e esse é o sentimento. Jesus está experimentando essa família. Jesus está experimentando essa moça. Jesus está experimentando esse pai de família. Jesus está experimentando essa esposa. Jesus está experimentando esse marido, porque Ele está para fazer algo extraordinário. Faz parte do plano do Senhor, amados. Isto aqui eu já percebi. Deus está experimentando as pessoas desta igreja. E Ele já está avisando o que Ele vai fazer. Ele está dizendo, é grande. Você sabe o que Ele fez depois? Ele multiplicou pães e peixes. Você sabe o que Ele está para fazer? Uma multiplicação extraordinária em nossa vida. Ele está avisando, amados. Só que Ele está experimentando cada um de um jeito. Mas Deus está experimentando cada um, porque está para acontecer uma grande manifestação na vida desta igreja. Vai acontecer. Coisa grande vai acontecer. Deus já está fazendo aí um barulho santo. Deus já está fazendo. Nós sentimos que tem algo para acontecer. Vai chegar, está chegando. Deus está avisando, Deus está falando, Deus está preparando. E algumas pessoas dizem assim, bom, mas eu estou passando por uma situação, uma circunstância, como? Você está sendo experimentado. Porque Deus bem sabe o que Ele vai fazer na sua vida, meu amado. 7, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam... Veja como ele não respondeu o local. Jesus perguntou onde. Olha o que ele responde. Olha o problema. Dinheiro. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Quer dizer, ele está falando, nem com 200 denários, ele fez uma suposição de uma quantia alta em dinheiro. Nem com todo esse dinheiro, bastaria para cada um comer um pedaço. O seu pedaço de pão, né? Agora veja. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Coitado, o rapaz tinha levado a marmita para ele. Com certeza a mãe colocou ali uma marmitinha, né?
Ele deve ter falado, ó, mãe, eu vou sair cedo porque eu vou num congresso. Vai ter um homem lá chamado Jesus, que ele fala, tal, eu vou lá, né? E a mãe falou, ó, meu filho, já que vai ficar o dia todo fora, leva aí uns pãezinhos, né? Umas bisnaguinhas, 2 peixinhos, 2 sardinhas, 2 arenques, que não estragam, né? E pôs lá na mochila dele e ele foi lá, né? E aí aparece alguém e diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece que o tal do André estava tirando sarro. Não sei por que me dá essa sensação. Né? Com todo respeito, mas assim, o Felipe já falou, ó, eu não quero nem saber onde é que eu vou comprar o pão. Eu sei que não tem dinheiro para dar nem um pedacinho, nem que tivesse muito dinheiro, não dava. Aí chega o outro e diz assim, tem um rapaz aí, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que isso para tanta gente? Eles estavam o quê? Jogando para Jesus. E agora? Não tem nem o dinheiro, nem a padaria, e só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 9. Desculpem. Eu vou ler o 10. Só antes da gente orar. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele sempre começa com o que você tem. Mesmo que tirem sarro, viu? Mesmo que alguém ache que não vai dar em nada, que é pouco. Quando você começa a dizer, não, Deus prometeu. Olha para você, cara. Não, onde você mora? Olha o que você tem. Olha o que você estudou, o que não estudou. Olha de onde é a sua família. Olha isso, olha aquilo, não é? Deus sempre começa com o que você tem. E Deus tira da escassez para a abundância. É isso que nós sabemos. Versículo 10 e 11. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, porque Jesus não gosta de tumulto, amados. Então assim, tem que resolver um problema? Senta e aquieta. Não vai começar a correr para todo lado, ficar em desespero. Está difícil a situação? Acalma, tem saída, né? Hoje o irmão David foi brilhante aqui quando ele disse, vai dar tudo certo. Está vendo a testificação? Senta aí, amado, vai dar tudo certo, tá? Tem solução. Agora, aquieta, para pensar, para refletir, para crer, não é? Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. A Bíblia Sagrada sempre contava os homens mesmo, tá? Os homens no masculino. Então, como ali tinham mulheres e crianças, você imagina que a multidão era provavelmente bem acima de 5.000. Sentou todo mundo, então Jesus tomou os pães, os 5, só. Tão lindo isso, né? Tomou os 5 pães nas mãos dele. E tendo dado graças pelo pouco, ele agradeceu. Eu vejo os crentes se lastimando, chorando, arrancando os cabelos, pegando aquilo lá, é isso que eu recebo, é essa droga, é isso aqui, essa é a casa que eu amo, essa é a mesa, essa é a comida. Amado, Jesus pegou os pães, de não deviam estar muito bom aqueles pães, depois de um dia inteiro, sabe? Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Entre a segunda linha e a terceira, alguma coisa acontece aqui. Pensa bem, Jesus pega 5 pães e agradece. E depois que ele agradece, ele começa a distribuir entre eles. Isso é uma coisa tão estranha. Não é estranha para a lógica? Ué, o moleque chega lá, ele pega os 5 pães, dá graças. Oh, Senhor, que bom, nós temos 5 pães. Toma, 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 toma. Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa aqui que nós precisamos conhecer. Alguma coisa aconteceu na hora em que os pães e os peixes foram colocados nas mãos dele. Porque, amados, diz que ele deu graças, e aqueles pães e aqueles peixes começaram a se multiplicar, e diz aqui, e também igualmente os peixes. Ele começou a distribuir também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu tenho certeza que eram todos crentes, que entraram na fila 500 vezes para pegar o pão e o peixe. Pode ter certeza, amados, que aqui esta expressão, estas 2 últimas palavras identificam o povo de Deus. Quanto queriam. Vocês já viram crente numa festa? Quando está se distribuindo alguma coisa? O que está distribuindo? Não importa o que está distribuindo. Ele entra na fila, pega 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ali estava o povo de Deus, com fome, ainda mais com fome.
Entraram na fila, eu imagino quantas vezes chegou um cidadão lá, mais um pão, por favor, mais um peixe aqui para mim. E o Senhor disse, toma. Aí veio o outro, dá mais um para mim também, mais um peixe. Toma. Tem uns que já estavam na 5ª vez. Jesus disse, mas você aqui de novo, amado, 5 vezes na fila. Ué, estou vendo que não acaba, só multiplica, ó, estou com fome, estou fazendo a minha boquinha. E, né, quanto queriam? Amados, Deus vai multiplicar e multiplicar e multiplicar na sua vida, que você vai comer quanto você quiser. Quanto você quiser. Então tem que querer, tá bem? Ó, quanto queriam. Eles queriam e tinham. Eles queriam e tinham. O que é que você quer? O Senhor está dizendo, você pode querer, porque vai ter, 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 vai ter. Não vai acabar? Não. Vamos encerrar. Em nome de Jesus. Neste ministério você vai comer quanto quiser. Diga, eu recebo essa palavra. Na sua casa não haverá falta de nada. Diga, eu recebo essa palavra. Na sua empresa não haverá falta de negócios. Diga, eu recebo essa palavra. A crise não vai lhe tocar. Diga, eu recebo esta palavra. Amados, porque uma vez a sua vida nas mãos de Deus, Ele começa a multiplicar. Sua vida está nas mãos de Deus. Todas as áreas estão nas mãos de Deus. Então, Deus vai multiplicar. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos passar tudo pelas mãos de Jesus, porque Ele vai multiplicar. Pega aí na sua mão, qualquer coisa. Pega aí o que você tem, pega aí pela fé, não precisa pegar nada não. Pega a sua família. Agora você vai colocar nas mãos de Jesus, tá? Pega aí um pouco de... mas é tão pouco. Pega aí esse pouquinho aí e coloca nas mãos de Deus. Basta passar nas mãos de Jesus que Ele multiplica. Ele vai multiplicar o seu dinheiro, Ele vai multiplicar a sua energia, Ele vai multiplicar a sua força, Ele vai multiplicar os seus negócios, Ele vai multiplicar milagres neste ministério. Nós estamos recebendo. Senhor Jesus, nós nos preparamos, Pai, para o que vai acontecer, Jesus. Nós nos preparamos para o que vai acontecer, Pai. O que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos colocar totalmente a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Sem reserva, Senhor. Sem condições, Pai. Sem medos, sem ansiedades, Pai. Sem cobrança. Nós precisamos nos soltar nas tuas mãos, Senhor. Porque aquilo que é colocado nas tuas mãos é multiplicado, Jesus. Não há escassez. É o fim da escassez, Senhor. Escassez de saúde, escassez de noites bem dormidas, escassez, Senhor, de amor familiar, escassez de união, escassez, Senhor, de harmonia, escassez de dinheiro, escassez de recurso, escassez de carinho. Ó Jesus, é o fim da escassez, porque nós estamos colocando nas tuas mãos, Senhor, a nossa casa. Nós estamos colocando nas tuas mãos, Jesus, o nosso casamento, Senhor. Nós estamos colocando nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, os nossos negócios, Senhor, os nossos sonhos, ó Deus, os nossos alvos. Nós colocamos nas tuas mãos, Jesus, os nossos recursos, a nossa casa, ó Jesus, o nosso carro, a nossa bicicleta, o dinheiro da condução, Senhor, o passe de ônibus, o que nós temos, passamos pelas tuas mãos, Senhor, porque sabemos que tu multiplicas, Jesus, aquilo que é colocado nas tuas mãos, Pai. Estamos aprendendo a dizer graças a Deus pelo que temos hoje, graças a Deus, Senhor, pela roupa que podemos usar, graças a Deus pelos calçados, graças a Deus pelo pão da nossa mesa, graças a Deus pela comida, graças a Deus pela bebida, graças a Deus, Senhor, porque podemos estudar, podemos dar estudo aos nossos filhos, graças a Deus pelas escolas que frequentamos, as faculdades, os cursinhos, graças a Deus pelo nosso trabalho, graças a Deus pelaquela empresa, graças a Deus por aquele comércio, graças a Deus porque me contrataram, graças a Deus pelos que confiam em mim, graças a Deus pelos que
aqui, Senhor, tem colocado coisas nas minhas mãos. Graças a Deus pelo que tem passado pela minha vida, graças a Deus pela minha família, graças a Deus pelos meus filhos, graças a Deus pelo meu marido, graças a Deus pela minha esposa, graças a Deus pelos meus pais, graças a Deus pelos meus irmãos em Cristo, pelos que me apoiam, por aqueles que me sustentam, por aqueles que me suportam. Graças a Deus, Senhor, porque nada tem nos faltado. Jesus, Jeová Jiré tem sido manifestado na nossa vida, Pai, o Deus de toda provisão. Quando tudo parece, Senhor, perdido, uma porta se abre para nos surpreender. Jesus, colocamos nas tuas mãos aquilo que são os nossos 5 pães e os 2 peixes nesta noite, Senhor. Ó Deus, não vamos dizer que é pouco, Jesus. Ó Deus, aqueles que recebem aqui aposentadoria, que essa aposentadoria passe pelas tuas mãos, Senhor. Aqueles que recebem pensão, que essa pensão passe pelas tuas mãos. Aqueles que recebem mesada, que essa mesada passe pelas tuas mãos. Os salários que passem pelas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, as retiradas em prolabore que passem pelas tuas mãos, Senhor. 13º, 14º, 15º salário, passem pelas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, bônus, aquilo que chega, Jesus, que passe pelas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nós queremos aprender, Jesus, a depender somente de Ti, porque quando dependemos somente de Ti, a provisão, aumento e multiplicação, Senhor. Aquele povo se assentou, mostrando, estamos aqui dependendo desse homem, o que ele fala tem que ter sentido, tem que ter efeito na nossa vida. Ó Deus, hoje nós estamos aqui como um povo que se assenta aqui nessas cadeiras, como se fosse aquela relva, naquele lugar, Senhor. Aqui estão as pessoas dizendo, nós também estamos aqui te servindo, te seguindo, Jesus, e nós dependemos da tua provisão. Então agora faz o milagre da multiplicação acontecer entre nós, Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, nós esperamos em Ti, Senhor. Se alguém está entre nós e que tem alguma área com escassez, agora em nome de Jesus, receba a multiplicação na tua vida. Receba aí, há de ter na tua mão alguma coisa para você colocar nas mãos de Deus. Alguma coisa tem para você colocar nas mãos de Deus. Coloca nas mãos dele, entrega para ele, entrega aquilo que você nunca entregou, deixa ele fazer a multiplicação. Oh meu amado, se você tem aí moedas, se você anda contando moedas para pagar conta de luz, para comprar pão, se você anda contando moedas, Deus não quer mais que você conte moedas. Deus quer fazer uma multiplicação extraordinária na sua vida. Aprenda a sentar na relva e a esperar no Senhor. Aprenda a descansar em Deus, sabendo que Ele não falha, que Ele não vai te abandonar. Ele não deixou aquelas 5.000 pessoas com fome, Ele não deixou aquelas 5.000 pessoas frustradas, Ele não deixou aquelas 5.000 pessoas esperando à toa. Não, Ele honrou aquelas vidas. Assim Ele honrará a nossa vida. Eu recebo a tua honra, Senhor. Eu recebo o teu plano perfeito e vitorioso em nossas vidas. Ó Deus, eu sei que tu farás uma multiplicação com o que nós temos, Jesus. Que ninguém aqui pense, quando eu tiver, eu vou colocar nas tuas mãos. Não, hoje, Senhor, hoje nós colocamos nas tuas mãos os nossos talentos. Desperta os teus filhos, Senhor, que eles não esperem, Senhor, ó Deus, resolver problemas para se disporem na tua casa, da tua obra. É agora, Senhor, é hoje, Senhor. Nós não queremos dizer, não, o ano que vem, ó, quando eu resolver isso, quando sair aquela minha sentença, quando eu comprar meu carro, quando eu estiver na minha casa, quando eu mudar para mais perto da igreja, então eu vou te servir. Não, não, não e não, Senhor. É hoje, Jesus, com o que temos, com o que somos, que nós queremos te servir, Pai. Recebe a nossa vida, o nosso talento, Senhor, a nossa capacidade, o nosso tempo, ó Deus, a distância da nossa casa à tua casa, Senhor, o nosso carro, as dificuldades desta cidade grande. Recebe tudo isso, Senhor. Nós estamos aqui assentados da relva verde, Senhor. Estamos aqui esperando em Ti, Jesus, acreditando que quando Tu falas, Tu fazes, Jesus. Assim tem sido, Senhor, na vida daquele que crê. Assim será na nossa vida, Pai. Tudo está preparado, tudo está pronto. Está aguardando a manifestação apenas, Senhor. Não há incredulidade entre nós. Nós mandamos embora toda dúvida. Sai agora. Oh, toda dúvida sai agora.
Os homens não podem duvidar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira a lógica, tira a razão da tua cabeça, homem. Pare de ser matemático, pare de ser exato. Deus é Deus de surpresas. Quando Ele faz, não há como você surpreendê-lo. Ele é que te surpreende. Abra-se, abra-se, abra-se para algo novo na tua vida. Diga que tudo é possível. Diga que não importa como vai ser, que você está aberto para receber. Receba a tua promoção. Não negue, não fique achando que é difícil. Não imponha condições. Diga: eu quero, Senhor. Aprende a dizer: eu quero, Senhor. Queira, deseje do fundo do teu coração. Diga: eu quero este lugar, eu quero esta posição, eu quero este salário, eu quero, porque está escrito, Senhor, na tua palavra, que tudo que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Jesus, é noite, Senhor, de oração, é noite de fé. Aqui está o povo que vive a fé. Não estamos aqui te prometendo, não estamos aqui barganhando, não estamos aqui fazendo voto de tolo, não estamos aqui leiloando a nossa fé com um vidrinho de óleo, de água, com um machadinho, com um martelinho, com uma toalhinha. Nós estamos aqui dizendo: está escrito, o Senhor consumou naquela cruz do Calvário. Por isso nós recebemos hoje, Senhor, uma surpresa, Pai, 1000 vezes mais, Pai, 1000 vezes mais, porque foi isso que o Senhor fez. Deus, o Senhor fez isso há 2000 anos para aqueles 5.000 homens que estavam ali com fome. Jesus, o Senhor multiplicou, porque aqueles 6 peixes, Pai, eles se transformaram, 5 pães, Pai, se transformaram em 5.000 pães no mínimo, Senhor. Ali houve 1000 vezes mais, 1000 vezes mais, Senhor, 1000 vezes mais, Pai. Não é aquilo que nós achamos, é o que Tu dizes em Tua palavra, Senhor, é o que Tu dizes em Tua palavra, Senhor. Deus, nós esperamos, nós aguardamos da relva, nós estamos no descanso, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Tu não mudas, Tu não voltas atrás, Tu és digno, Tu és santo, Tu és reto, Tu és soberano, Tu és justo. Deus, nada pode frustrar o Teu plano, Senhor. Eu sei que Tu estás experimentando esta igreja, Senhor, porque Tu bem sabes o que vais fazer agora, Senhor. Deus, eu oro por aqueles que têm sido experimentados, Pai, aqueles que têm sido questionados. E agora? Como é que fica? E agora, como é que você vai sair dessa? E agora, como você vai pagar? E agora, como é que você vai vender? E agora, como é que você vai comprar? E agora, como é que você vai se sair disso? E agora? Assim estava Filipe, assim estavam os discípulos, assim estava aquele André, assim estava Pedro, assim estavam aqueles mais próximos, dizendo: e agora? E Deus apenas os experimentava, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Pai, eu recebo toda a experiência que o Senhor tem feito comigo, eu recebo toda a experimentação na minha vida. Eu Te louvo, porque isso está me provando, isso está me aperfeiçoando, isso está me promovendo, para eu receber, para eu estar preparada para receber aquilo que Tu bem sabes que vai fazer na minha vida, Pai. Eu recebo, eu não me envergonho de crer, eu não me envergonho de clamar, eu não me envergonho de confessar as verdades que estão na Bíblia, eu não me envergonho de gritar. Eu creio, por isso eu falo, eu não temo, eu acredito na palavra. Fiel é o que fez a promessa, Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás. Ele já derramou sangue e assinou, é meu direito, faz parte da minha
herança, e pela fé eu recebo, ó Deus, aquilo que tu bem sabes que está para fazer na minha vida, aquilo que tu bem sabes que está para fazer na minha casa, aquilo que tu bem sabes que está para fazer na minha família inteira, eu recebo. E eu te louvo pela experimentação, eu te louvo pelas provas, eu te louvo pelos becos sem saída, eu te agradeço por todas as vezes que eu também perguntei como, pelas vezes que eu perguntei onde, pelas vezes que eu perguntei quando será, pelas vezes que eu perguntei de que jeito, pelas vezes que eu perguntei e agora, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor estava experimentando os teus filhos, me experimentando, Pai, porque é algo grande, muito grande, muito grande, tu estavas para fazer, e ainda será mais, Senhor. Daqui para frente será mais. Quanto mais experimentados, maior é o que Deus vai fazer. Quanto mais tempo nessa experiência, maior é o que vai acontecer. Oh Jesus, tu estás experimentando a Igreja Cristo Vive de São Paulo, porque tu sabes que vai fazer algo aqui, Senhor, que se contado não vão acreditar. Por isso tu nos disseste ontem em profecia que vão vir aqui investigar, Senhor, como as coisas acontecem neste lugar, Jesus. E nós vamos dizer, é pela fé, pela fé, pela fé santíssima, pela fé que é dos eleitos, pela fé preciosa, pela fé que vence o mundo. Nós vamos dizer àqueles que quiserem saber a razão da nossa fé: Jesus, o ressuscitado, é a razão da nossa fé. Nós não duvidamos, nós não vacilamos, nós cremos, nós estamos plenamente convictos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nós não vamos duvidar por incredulidade, nós não vamos esmorecer na fé, nós não vamos enfraquecer. Aquilo que Deus disse está dito, aquilo que está escrito vai se cumprir na nossa vida. Nós não retrocedemos, nós não vamos, Senhor, nos abater, nós não vamos nos abalar, nós não vamos vacilar. Não há espaço para vacilos. É hora de avançar, é hora de não olhar para o não, é hora de não olhar para a cara feia, é hora de não dar ouvidos às vozes mentirosas, é hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu passo tudo que tenho pelas tuas mãos, Jesus, para que haja uma multiplicação 1000 vezes mais. Oh Jesus, e faz parte deste mover a tua justiça neste lugar, a tua justiça, Senhor, a tua justiça que tem se manifestado, Senhor. Oh Deus, aquelas causas todas serão liberadas, Jesus. Todo o dinheiro preso será liberado, Senhor. Tu já deste a palavra de vitória a este povo, Senhor. E nós estamos hoje aqui dizendo: aquele que estava abatido, aquele que estava titubeante, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque aquele que fez a promessa a consumou na cruz do Calvário. Está consumada a tua bênção, está consumado o teu milagre, está consumada cada promessa de Deus na tua vida. Receba hoje, receba hoje um final de ano surpreendente, porque tem coisas para acontecer hoje, tem coisas para acontecer amanhã. Deus está dizendo: mova-se pela fé, mova-se pela fé. Não seja como Filipe, não seja como André, como Pedro. Oh, não diga para Deus: só tenho isso. Oh Deus, como é que vai ser? A situação é essa. Não! Ao invés de ficar conjecturando, ponha nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, senta na relva. E o mais Ele fará, o mais Ele fará. O que você não pode fazer, Ele vai fazer. Senhor Jesus, nós incluímos aqui, Senhor, todas as áreas da nossa vida. Nós estamos, Senhor, indo para as 2 últimas semanas, menos de 2 últimas semanas, os últimos dias, 9 dias do ano, Senhor.
Mas o que são 9 dias para ti, Senhor? O que eram 5 pães para 5.000, Senhor? O que eram 2 peixes para 5.000 homens? O que são 9 dias para ti, Jesus? O que são 9 dias para ti, Senhor? Em 6 dias tu criaste todas as coisas, Pai. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua, Senhor. Uma palavra. Tu disseste, haja luz, e luz apareceu, Senhor. Hoje, Jesus, hoje, Senhor, a tua palavra já foi liberada a nós, Jesus. Já foi liberada a nós. Nós vamos encerrar com um texto que eu vou colocar no telão. Você vai dar a mão para quem está ao seu lado. Último, Salmo 144, por favor, Daniel. 12 a 15, e encerramos. Aleluia, Jesus. Eu faço essa oração do salmista nessa hora, com você, com cada internauta. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Vá dizendo amém, que assim seja. E nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Oh, que as nossas filhas, as moças, sejam colunas deste palácio erguido para Deus. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. E agora vem o teu trabalho, seja ele qual for. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas. Todas vão dar cria. Tudo vai dar cria. Não lhes haja rotura nem mau sucesso. Vai vingar tudo. Todos os projetos vão vingar. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Não, sossego, paz, descanso. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu recebo que este povo, Cristo vive, cujo Deus é o Senhor Jesus, já é bem-aventurado. E que esta oração já se cumpriu, porque o Senhor a consumou na cruz do Calvário. Bênção familiar, bênção de paz, bênção de saúde, bênção de segurança, bênção na descendência, bênção nos celeiros, bênção na vida profissional, bênção nas ideias, bênção nos objetivos, bênção nos alvos, bênção, Senhor, nos projetos, bênção em tudo que colocarmos a mão, bênção, casas cheias de tudo que é bom, casas cheias de tudo que é bom, famílias felizes glorificando a Deus, famílias harmoniosas dizendo: temos paz, temos paz, temos paz, temos sucesso, temos vitória, temos a justiça de Deus que não falha, temos toda a provisão, mas temos também o aumento e a multiplicação para a glória do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Eu creio, eu recebo, amado, eu recebo. Deus nos mandou ler os testemunhos apenas no dia 28, que era para você ter tempo de me escrever o resultado da tua fé.
Assim como terça-feira passada uma família comprou seu imóvel, amanhã é um bom dia para as famílias comprarem imóveis, para você comprar o seu carro, mudar alguma coisa, mobília, comprar aquela viagem. Eu não sei, mas amanhã é um bom dia para você ver a glória do Senhor. Amém? O Senhor diz e o Senhor faz. Nós saímos daqui plenamente convictos de que aquele que fez a promessa é fiel para... Dá um abraço no seu irmão e diga: está feito. E eu estou plenamente convicto. Está feito. Boa noite a todos, boa noite internauta. Até quinta-feira, dia 25, 8 horas da noite. Feliz Natal a todos. Feliz ceia, almoço, viagem, passeio, reunião familiar. Que a paz esteja entre todos e a alegria do Senhor. Tchau, boa noite.